Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Sempre que você faz isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e envia para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam da tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são de preceitos humanos. Vós ordenais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Disse-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que o lucro que alguém dizer de seu pai ou de sua mãe, o sustento que vós poderias receber de mim, é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajuda de seu pai e de sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus, como a tradição vos transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É sempre encantador ouvir essa palavra do Mestre quando se trata de alguma coisa religiosa, porém que não há sinceridade naquilo que faz. Honestidade. Ora, onde uma tradição da qual está vinculado o desprezo de alguém que deu a vida, que te deu a vida, que te formou, que te ajudou, ou ainda que não tenha feito nada disso, que pode ter situações assim na vida. Porém, alguém te formou, porém essa pessoa te deu a vida, e a vida é o valor maior que alguém pode ter. Alguém te gerou e depois no mundo, e esse alguém deve ser considerado com muito respeito. Ainda que não tenha assumido a vocação de mãe, de pai, pode acontecer isso. Mas o cuidado que precisamos ter é o mesmo, porque sabe lá Deus o que levou uma pessoa
a desprezar um filho, a abandonar um filho, enfim, tanta coisa. Não cabe-nos aqui julgamento, mas cabe-nos viver profundamente a lei que Deus está nos dando aqui nesse momento. E aqui eu penso o seguinte, os fariseus e os mestres da lei, eles viviam a tradição que lhe convinham. Tudo que era vantajoso para eles na tradição era o certo. Bom, nós temos muitos irmãos de outras denominações que manipula a Bíblia ao seu querer, ao seu belo prazer. Isso acontece também. Mas vamos falar aqui dos judeus e dos fariseus, que criticou os discípulos de Jesus porque não lavavam as mãos para comer. Eu penso aqui que Jesus orientou os seus discípulos neste momento para ter uma oportunidade dos fariseus e os mestres da lei chamarem a atenção dele, como de fato aconteceu. Então isso foi uma grande oportunidade que Jesus teve de colocar os fariseus e os judeus no seu devido lugar, quando Jesus dizia para eles: Vós fazeis tudo isso, porém não é de coração, porque vocês são hipócritas. Em outro evangelho, Jesus vai dizer assim: vós conseguis colocar fardo pesado nas costas do outro, mas vós mesmo não levanta sequer um dedo, não pega um dedo sequer. Então aqui Jesus está deixando bem claro o sentido da hipocrisia, de você achar que é de Deus, mas fazendo aquilo que Deus não detesta, que Deus não concorda. Deus não pode concordar, Deus nunca vai concordar com alguém que queira lucrar com o sofrimento de alguém. Não cabe isso, não faz sentido isso. Às vezes nós somos hipócritas, dizemos ser cristãos, dizemos que amamos a Deus, mas temos uma vida totalmente outra. Aqui fala da duplicidade de vida. Vida dupla, né? Eu aparento aquilo que eu não sou. Por exemplo, eu não posso parecer que sou padre, eu tenho que ser padre. Um pai de família não pode parecer que é pai de família, tem que ser pai. Uma mãe tem que ser mãe. Então a gente não pode viver uma falsidade, uma vida falsa, aparentar uma coisa e ser outra. Isso é hipocrisia. Jesus chama a atenção deles e mostra para eles o quanto eles são desonestos. E aí eles vão dizer para os pais: olha, o dinheiro que é para eu te dar para manutenção, porque veja bem, naquele tempo não tinha aposentadoria não, tá? Os velhos, aqueles que chegavam à idade, eles tinham que se virar. Então, quem tinha que cuidar deles eram os filhos, ou deveriam cuidar. Mas os fariseus e os judeus burlaram a lei mosaica, dizendo que a oferta que eles dariam para os pais era corbã, ou seja, era do altar, para levar para o altar de Deus. Ou seja, quem administrava o dinheiro era eles. Então eles tapeavam os pais, deixavam os pais à míngua. Por isso o mandamento da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe. Como é sábio Deus, né? Sabedoria de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Cuide deles na velhice. Ampare teu pai e tua mãe. É o mesmo mandamento que continua sendo para nós até hoje. O mandamento não foi abolido. Como é interessante perceber a falsidade das pessoas. Hoje a gente vê pessoas enriquecendo nas igrejas por aí, fazendo promessas, simulando milagres, bênçãos, fingindo abençoar, prometendo coisas que não é possível acontecer. Bom, enfim, é a religião do outro, eu não quero entrar nesse mérito, mas triste quando nós, que somos católicos, utilizamos de maneira desonesta
com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, e somos desonestos, somos mentirosos, somos fofoqueiros, somos intrigueiros, derrubamos o outro, derrubamos o irmão da igreja. É muito triste. Somos hipócritas se assim agimos. A hipocrisia, a vida dupla, uma vida dizer que é de Nossa Senhora e fazer a obra do demônio. Então nós temos que acabar com essa situação de falsidade da fé para vivermos coerente a nossa fé. Que nossa patrona Santa Faustina nos dê a graça da coerência, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos abençoe, nos faça viver para o seu Filho Jesus, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos do sacerdote, nos ajude nas vocações do Instituto, nos faça acontecer o Instituto, nos dê essa graça, nos fortalece, para que, vivendo honestamente a nossa fé, nós possamos ser coerentes com as promessas de Deus para nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.